14 instrumentos vivos que se apresentam no palco. Juntos formam uma orquestra corporal, seja pelas palmas, batidas no rosto e no peito, estalar de dedos ou ainda pelo sapateado. O uso de efeitos de voz não só para cantar melodia, mas para fazer marcações rítmicas. Estamos falando de barbatuques. O grupo esteve em Araras por meio do projeto Ouvir para Crescer. No começo era tudo uma brincadeira que passou a ficar uma coisa séria, né? Como que surgiu o Barbatuques? Então, o nosso diretor musical, chamado Fernando, começou isso há 12 anos atrás. Ele voltava da escola para casa dele, meio que fazendo assim, fazendo som, né? Andando, como a gente anda normalmente para casa, assim, ou tem gente que batuca na cadeira, assim, né? E aí ele ia meio cantando, né? Então começou assim, né? Ele meio que batucando no corpo dele. Daí, até virar o grupo, se passaram 12 anos, uma longa pesquisa dos sons que o corpo pode produzir e acho que além da pesquisa, quer dizer, o desenvolvimento de uma linguagem, que é essa linguagem da percussão corporal, através de oficinas que a gente dá para ONGs, projetos sociais, empresas, escolas e tudo, somado a um exercício de improvisação que o grupo costuma fazer. O show que veio para Araras hoje foi feito especialmente para o projeto ou vocês já tinham alguma base nisso? A gente tem um show montado, pronto, chama-se Corpo do Som, que é o show que está registrado no nosso primeiro DVD, mas a gente preparou um show especial para trazer para Araras, sim. Alguns números especiais, tem a interação do Maurício Pereira também, falando um pouquinho e contando um pouco a respeito dos elementos da música e tudo, e a gente exemplifica. Então, tem músicas, tem músicas do nosso show normal, e tem alguns números especiais mesmo, que a gente vai apresentar à noite aí. Vocês já participaram assim em diversos lugares do Brasil e também no exterior, né? Como que você percebe a recepção do público aqui e fora do país? Olha, é interessante essa pergunta, porque dizem que fora, né? Por exemplo, na Europa, as pessoas o público é mais frio, assim, né? De fato, talvez o público seja mais educado, né? A gente sente um calor diferente quando a gente vai para Colômbia, aqui, por exemplo, aqui do lado, né? E o público colombiano, assim, eles pulam, eles gritam, aquela coisa maravilhosa. Parece que você está no Brasil, porque no Brasil o público é assim, muito caloroso com a gente, né? Mas, por incrível que pareça, alguns lugares da Europa que a gente passou, que tinha uma grande fama de ser um lugar frio, onde as pessoas são frias e recebem a gente, né, mais friamente, a gente teve a sensação de ter sido o contrário. Por exemplo, em Paris, até por causa da temperatura, né? Porque em geral a gente vai pra lá no inverno, né? E inverno é super frio. Então as pessoas elas ficam mais fechadas, agasalho e tudo mais. Mas recebem a gente super bem, com um calor que é quase brasileiro, dá pra dizer assim, né? Vocês têm uma divisão no grupo, por exemplo, você faz sons com a boca, você faz sons com o peito, ou é uma coisa mais livre, é uma coisa mais trabalhada sem separações? Não, bacana. Essa pergunta é ótima também. Porque cada corpo tem uma particularidade. Cada corpo é único. Então, assim, tem sons que eu não consigo fazer e que um outro lá consegue fazer. Então, óbvio, a gente vai pegar as especialidades de cada um e a gente aproveita as especialidades de cada um para poder montar as músicas que vocês vão ver. Dizer assim, qual é o público-alvo de vocês? Se é criança, se é jovem, ou se é adulto ou geral mesmo? Claro que tem. De 0 a 100 anos,
todo mundo, bebê, criança, adulto, esse é o nosso público-alvo. Porque a gente faz som com o corpo, é um som orgânico, né? Som com o corpo. Todo mundo faz som com o corpo. E assim, quando a gente ouve músicas do Barbatuques, né, parece que a gente fica imaginando, passa um filminho na nossa cabeça de vocês fazendo sons, usando o corpo pra trabalhar com isso tudo, né? Vocês têm um trabalho corporal muito intenso pra poder fazer isso? Tem, a gente ensaia 2 vezes por semana, durante 4 horas cada ensaio. Então são 8 horas semanais de ensaio. Acho que é um trabalho bastante intenso. Mas quando você ouve Barbatuques, como é que você imagina que a gente faz esses sons? Olha, não sei, parece que é uma liberação corporal extrema, é uma coisa muito natural, assim, né? É uma coisa que usa um pouco peito, estalo, sons de boca. Vários sons, né? E daí coordena tudo isso, pé. Usa tudo isso. Qual é a importância de participar de um projeto como esse, que tem como objetivo, né, formar público, né, um público para música e diferentes estilos musicais, né? Mostrar para esse público que a música é muito mais ampla do que o que a gente ouve no rádio, por exemplo, né? Fazer essas pessoas perceberem que existem várias formas de se fazer música, e às vezes formas até muito acessíveis. Você não precisa nem ter um instrumento, você pode usar o seu próprio corpo para fazer música. Então isso pra gente é maravilhoso, trazer essa experiência para esse público. Eles vão tocar com a gente, porque a gente vai pôr eles para tocar com a gente hoje à noite. Tem uma interação então com a plateia? Tem uma interação com a plateia, claro, mas porque a gente não vai deixar eles passarem vontade, né? E aí, Lucas, o que você achou do show? Nossa, foi muito legal, né? Se você gostou? Nossa, eu tô impressionada como o som fica legal mesmo, né, Lucas? É muito legal, uma maravilha, né, Su? Olha, mas eu tô um pouco curiosa. Será que o pessoal consegue fazer um som desses, que nem o Renato falou? Então, vamos descobrir isso? O que você acha? Vamos descobrir se eles aprenderam alguma coisa, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Infelizmente o show já acabou, né, Susan? Fazer o quê, né? É isso mesmo, mas valeu a pena, né, Lucas? E cá entre nós, ficou bem legal a nossa improvisação ali, né? Ficou, nós já somos quase participantes do Barbatuques, né, Su? Minha mão tá um pouquinho doendo. A sua mão tá doendo? Tá, bastante. Meu pé também. Vocês aguentam, né? Dói muito. É, bastante treino, bastante dedicação, né, Su? Mas foi legal, gente. É isso. Até a próxima. Então, até a próxima, pessoal. Fez que a gente sabe, hein, Tecne? Muito legal, hein? E essa dancinha da Susan aí? Não entendi nada, hein, Susan? Dançando catira, eu acho que ela se empolgou um pouco, hein, Tecne? O que você acha? Eu não acho não, eu acho que todo mundo tem seus momentos de loucura. Você também já teve aqui no programa. Ah, não vai falar isso, não. Ah, lembra? Achando que era popstar, Marília? Para com isso, Tecne. Nada a ver com o que você tá falando. Vamos mudar de assunto? Vamos para um break? A gente volta rapidinho. Não precisa ficar com vergonha.